Olá! Quem presta concurso público já conhece a rotina de estudos que terá pela frente. São horas de preparo, muitas vezes até anos de dedicação para dar uma vida melhor para si e para a família. Porém, depois da alegria de passar num concurso, vem a angústia de não ser chamado para trabalhar. Bom, e é sobre este tema que a gente vai discutir hoje aqui no Decisões e Argumentos com o vereador do PSOL, Celso Janazzi. Também a gente recebe a concursada aprovada para diretora escolar Michele Santos Leal e o concursado aprovado para auxiliar técnico de educação Rogério Ferreira. Obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Olá. Olá. Bom, para a gente começar, vamos explicar a situação de vocês dois concursados. Michele, qual que é a sua situação? Então, eu sou professora da rede e eu prestei o concurso para diretor de escola, né? Esse concurso de diretor de escola, ele aconteceu em 2016 e, na verdade, ele já teve seu vencimento em abril desse ano e foi prorrogado por conta do período de estado de emergência. E a situação é justamente essa que você colocou no início, de você passar no concurso e ficar nessa angústia de aguardar a chamada. Acho que o maior problema hoje do concurso de diretor de escola é que nós temos um processo de autorização de chamada que está em curso desde outubro de 2019, ou seja, então já vai completar um ano que esse processo tramita e nós estamos aí na luta para que essa autorização seja efetivamente publicada. E são 4 anos aguardando também, né? São 4 anos mais o período de prorrogação, ou seja, é um longo caminho aí já de muita angústia para que efetivamente essas vagas sejam publicadas e a gente possa trabalhar de fato, né, atuar no cargo. Menos mal que você já tem um emprego na área da educação também. Sim, né, isso traz um certo conforto porque, querendo ou não, a gente vive uma situação que é muito problemática, né? Então, estar empregada é, de um certo modo, um alívio, mas isso não diminui a angústia de estar aguardando essa chamada, essa publicação dessa autorização e essa autorização não sai, né, e vem se arrastando aí por esse longo período, já meses. E o Rogério, seu concurso foi cancelado, é uma outra história, mas ainda não tem um desfecho final, né, Rogério? Sim, o concurso, ele, na realidade, não foi cancelado ainda, né? Esperamos que não aconteça isso. O que aconteceu... Travou. Ele teve 2 provas. Uma primeira prova foi cancelada porque faltou luz na FMU. E aí teve que cancelar uma prova. Aí a gente teve que fazer outra prova, então mais gastos, né? Você imagina você sair de casa até a prova, você gasta com combustível ou passagem de ônibus e tudo. E teve que fazer uma segunda prova. E este concurso já tem mais de um ano que foi lançado o edital e até então não foi homologado. A preocupação dos candidatos aprovados do concurso de ATE, no caso aí, o ATE, Auxiliar Técnico de Educação, é que seja homologado antes do dia 15 de agosto, para que haja possibilidade de ter nomeações ainda este ano. E a resposta do concurso em relação à pandemia, mudou alguma coisa? Devido à pandemia? Algum atraso? Sim, a prefeitura alegou que devido à pandemia, cancelou o processo de aferição dos negros. A gente até entrou com um abaixo-assinado, um pedido de que, já que está na pandemia, que fizesse a aferição dos negros de maneira online. Usar a ferramenta do Zoom, do Meet ou WhatsApp, tem várias ferramentas que dá para fazer a aferição à distância, já que a desculpa era esta, né? Mas aí, recentemente, acho que foi sábado, foi publicada a aferição presencial. Já, então, aparentemente, a prefeitura pretende fazer a aferição presencialmente. Teve a primeira aferição documental, já foi lançada, o resultado já foi lançado, e agora falta o restante, que vai passar por um procedimento de aferição presencial. O vereador Celso Janazzi prestou bem atenção, já conhece os 2 casos, né, vereador? Está acostumado até porque... infelizmente, são situações recorrentes aqui na cidade de São Paulo. E agora, com a pandemia, parece que alavancou, de certa forma, essa ausência de chamados, né? Exatamente, Felipe. Nós conhecemos exatamente qual é a situação da rede de educação aqui no município de São Paulo. E quando eu falo isso, a gente tem que remeter para antes da pandemia. O déficit de servidores, dos profissionais da educação nas nossas escolas é gigantesco. Tanto
no quadro de ATE, dos auxiliares técnicos de educação, como de diretores, como de coordenadores pedagógicos. Para você ter uma ideia, no caso dos ATEs, são 1.589 cargos vagos na cidade de São Paulo. Os coordenadores pedagógicos estão na faixa de 1.070 cargos vagos. De diretor, tem mais 120 cargos vagos. Então, nós temos vários cargos, vários concursos válidos na Prefeitura de São Paulo, que os concursados fizeram o concurso, estão aguardando essa chamada. E aí, a Michele coloca muito bem, e o Rogério também, esses concursos, por exemplo, de diretora, eles tinham validade até abril agora de 2020. E com a pandemia, no início da pandemia, nós apresentei um projeto de lei suspendendo todos os prazos de concursos públicos aqui, porque tínhamos diretor, tínhamos de PEI, de PEIF, de ensino infantil, de fundamental aqui no município de São Paulo. Os concursos venceriam, expiraria o prazo. Não fazia sentido, né? Manter os prazos, claro. Com esse déficit total. Nós apresentei esse projeto. Naquele momento, os projetos de vereadores não estavam sendo analisados individualmente, então eu coloquei uma emenda no projeto coletivo da Câmara Municipal, foi aprovado. Então, a gente estendeu esse período de validade dos concursos até o final do ano, até voltar, acabar o decreto de emergência na cidade de São Paulo, né? Então, ganhamos esse prazo para poder lutar pela nomeação e pela homologação de 2 concursos, o concurso de ATE e o concurso de coordenador pedagógico, né? Porque os outros concursos estão na fase de nomeação. Está na Fazenda, está para liberação, está lutando muito para a liberação, mas os 2 concursos, tanto de ATE, Auxiliar Técnico de Educação, como de coordenador pedagógico, eles estão na fase de homologação. Então, a gente está lutando muito para que eles sejam homologados, porque esse déficit que eu falo para vocês, eu visitei muitas escolas durante o ano passado e no começo desse ano. E nós temos muitas escolas com déficit gigantesco de professores de ATE, uma escola, para que as pessoas saibam, Felipe, qual a atividade do ATE. O ATE também é um educador. Todos os profissionais são os profissionais da educação. ATE, coordenador pedagógico, os professores, supervisores, diretores. Estão envolvidos no processo de educação. Todos são profissionais da educação, todos são educadores. Então, uma escola sem ATE, uma escola não funciona. Uma escola sem o coordenador pedagógico, sem o quadro de gestão, também não funciona. O coordenador pedagógico é o elemento que faz o processo pedagógico, o projeto pedagógico da escola andar. O diretor, o quadro de gestão também. Então, é fundamental que eles estejam nas escolas, que haja essa nomeação, porque senão não haverá escola possível. É um problema da Secretaria de Educação, esse déficit, porque se a escola precisa, se foi feita uma avaliação e a Secretaria entende que há necessidade de contratar, por que esses profissionais não estão trabalhando ainda? Existe uma determinação, uma ideologia do governo que está aí, nessa administração que está aí atualmente. E o secretário municipal de Educação é um elemento dessa administração. Então, há uma visão do Estado mínimo, né, no Estado de São Paulo, tanto no Estado de São Paulo como aqui na Prefeitura de São Paulo. Então, quanto menos servidores públicos, melhor. Então, existe um processo de terceirização dos serviços de saúde, de educação, de outros serviços da cidade de São Paulo. E isso se aplica também na educação. Então, a Secretaria Municipal de Educação tem feito essa briga. Oficiamos aqui, inclusive, através da Câmara Municipal, o presidente Eduardo Tuma, nós oficiamos a Secretaria de Gestão para que proceda a homologação desses 2 concursos que estão por fase de homologar. Lembrando que nós tivemos a alteração da data da eleição, então o prazo legal, regimental, para que haja nomeação, ele se estendeu, então vai até 15 de agosto, e nós fizemos esse ofício, a Secretaria de Gestão respondeu pela homologação. Como disse o Rogério, essa luta, essa mobilização, abaixo-assinado de todos os servidores da educação, tem feito um grande sucesso, um efeito positivo, porque a Secretaria já publicou o começo dessa aferição, tanto do concurso de ATE como de CP, do coordenador pedagógico. Para a gente terminar só essa primeira parte do programa, Michele, mais um minutinho para você. Você tem um trabalho num coletivo que luta também pelos direitos da infância, né? Essa relação também com a educação.
Sim, eu faço parte do coletivo Parque da Resistência, né, que é um grupo de professoras e professores que atuam na educação infantil, nas frentes de formação e na luta pelos direitos da infância dentro do âmbito da educação, né? E uma das coisas que o coletivo tem apontado também é essa necessidade de repor o quadro de docentes em virtude das aposentadorias, exonerações e acessos, né? Então, o que o vereador coloca realmente é a nossa situação de hoje, né? A gente precisa que haja as convocações, nomeações, as autorizações de chamada, para que a gente consiga, de fato, ter uma escola, né, equipada em todos os sentidos para poder dar continuidade ao trabalho. E o Parque da Resistência é muito atuante nesse sentido, de cobrar aquilo que é de direito da educação. O Rogério também tem um trabalho relacionado a concursos públicos, mas a resposta dele fica para logo depois do intervalo aqui no Decisões e Argumentos. Voltamos com o Decisões e Argumentos, discutindo a questão dos concursos públicos na área da educação, com o vereador do PSOL, Celso Gianazzi, e também com os concursados aprovados, Michele Santos Leal e Rogério Ferreira. O Rogério ficou nos devendo uma resposta. Você tem um trabalho também como youtuber nesta questão dos concursos públicos, né? Explicando um pouco para o público também como é que funciona, dando algumas dicas. Sim, eu tenho um canal no YouTube chamado Rogério Ferreira, leva o meu nome. Só digitar lá Rogério Ferreira que você vai encontrar até um canal um pouco conhecido, tem 27 mil inscritos. A ideia, quando eu criei, foi de estudar. Você faz uma leitura, estuda e posta lá no YouTube. E através disso, algumas pessoas foram seguindo, estudando junto e começamos a criar comunidades aí, inclusive grupos de estudos e tudo mais. Está ajudando muita gente. Sim, estamos aí ajudando muita gente. Vereador, não sei se o senhor tem de cabeça os números certinhos aqui em São Paulo, mas por acompanhar também um panorama geral de quantos concursos ainda dependem dessas nomeações, né? Qual que é o déficit hoje, já que a gente conversava isso também no primeiro bloco? Na verdade, na educação, especificamente na educação é o nosso tema aqui, existem concursos para ATS, Auxiliar Técnico de Educação, coordenador pedagógico, supervisor, diretor, PEI, professor de educação infantil, PEI, fundamental e educação infantil. Ao todo, nós temos quase 5 mil cargos vagos na cidade de São Paulo. Quase todos esses concursos que eu acabei de citar, quase 5 mil cargos vagos. Então, é um número muito grande, mostra claramente esse déficit gigantesco, né, desses profissionais na área da educação, e a escola, sem esses profissionais da educação, a escola não funciona. Porque, na verdade, o que está sendo feito, Felipe, é uma negação ao acesso à educação, que é um direito constitucional garantido aí às crianças, às crianças e jovens. São 5 mil pessoas aguardando, então? Aguardando. Depois de terem passado no concurso, estudado, todos eles, o Rogério pode falar isso muito bem, a Michele pode falar, para passar no concurso público não é fácil, passaram, eles têm o direito, aí, a expectativa de direito de serem nomeados, mas, por outro lado, nós assistimos a não nomeação desses servidores que passaram, dessas pessoas que passaram no concurso público. A gente tem o outro lado, que é a negação do acesso à educação. As crianças, bebês, crianças e jovens não terão acesso à educação se esses servidores não forem nomeados. E isso é muito grave, porque fere um direito constitucional, o acesso à educação da população de São Paulo. Então, a gente tem feito essa luta, brigando muito para que haja a homologação e depois a nomeação imediata desses aprovados. É curioso porque é uma agonia para quem passou, estudou, perdeu tempo realmente se preparando, e isso tem um reflexo muito grande lá na base, né? Como o senhor disse, nas crianças, enfim, em quem realmente necessita do modelo educacional aqui de São Paulo. A sua situação, Michele, qual que é esse sentimento de você ter despendido um tempo da sua vida e ainda aguardando, e por tanto tempo, né? Sim, muito tempo, né? Quando a gente fala em prestar concurso público, parece uma coisa simples, né? Prestou, passou, está lá dentro. Mas não, a gente, após aprovado no concurso, tem uma série de etapas que são extremamente morosas. Então,
precisa ser homologado o concurso, depois precisa haver autorização de chamada, depois publicação de chamada, depois nomeação, enfim, são uma série de processos aí que são extremamente demorados, né? Não deveria ser, mas infelizmente é. No caso do concurso de diretor de escola, o que a gente briga nesse momento especificamente é que haja minimamente a autorização de chamada, porque tem essa questão, se não há autorização de chamada publicada, não há chamada, não há nomeação, não há início de exercício. E eu, particularmente, vivo uma situação difícil, porque eu já estou, né, na equipe gestora, enquanto assistente nomeada, e eu vejo de perto o quanto esse não chamamento, essas não nomeações afetam o serviço público, né? Traz uma série de desgastes para a escola que é imensurável. E aí acaba que no final das contas a gente precisa tirar professor, por exemplo, de sala de aula para suprir esses cargos de gestão. Então a gente cria outro déficit. Na verdade a gente agrava o déficit que já existe para tampar um buraco. Então a gente descobre um buraco para tampar outro. E a situação vai só ficando mais calamitosa. É um processo mental desgastante, né, Rogério? Sim, o nosso caso, a gente teme pelo concurso ser, de repente, cancelado. Há vários relatos de concursos que passaram por esses problemas que a gente vem passando, que não chegaram a ser homologados. E a nossa preocupação maior é esta: se realmente esse concurso vai ser homologado. Sabemos da defasagem de 1.589 auxiliares técnicos de educação para o município que tem aproximadamente 1.600 escolas. É uma ATE por escola. E o governo pensa em voltar ainda este ano com essa defasagem e não homologa o concurso. Já chegaram a cogitar contratação de terceiros, e aí, se isso acontece, terceirizados, temporários, se isso acontece, o nosso concurso fica para o ano que vem e não dá. A gente fez a prova em 2019 para ter a possibilidade, nem a certeza, de nomeação só no finalzinho de 2021. Então, a nossa luta é que seja homologado aí antes do dia 15 de agosto. O vereador comentou sobre o seu projeto de lei que foi anexado, né, aqui na Câmara Municipal, aprovado pelo plenário. Outras avaliações que vocês fazem também e que têm situações que estão sendo tomadas, até de certa forma, para melhorar toda essa questão dos concursos? Na verdade, só complementando o que o Claro. Rogério falou, como eu disse antes da pandemia, como eu tinha feito várias diligências em várias escolas, nós vimos esse déficit gigantesco de professores de ATEs em escolas. Algumas escolas, elas dispensavam os alunos do turno intermediário, os alunos sairiam às 13 horas, eles saíam às 11, e os alunos que entrariam às 13, eles entravam às 15, por conta do déficit de professores. Não havia professores, não há professores, né? Na região sul da cidade de São Paulo, Capela do Socorro, Grajaú, Parelheiros, eram muitas escolas dispensando as crianças. As crianças não tinham aula por conta do déficit de professores. E não chamar os aprovados em concursos públicos, tanto de ATE, como diretora, como coordenador pedagógico, professores, e a prefeitura iniciar um processo de contratação de profissionais, de outros trabalhadores de fora para ocupar esses espaços, isso aí é uma bula ao concurso público. E aí nós já acionamos, inclusive, fiz uma representação no Ministério Público, mostrando esse caos que está a educação aqui na cidade de São Paulo, uma incompetência absurda do secretário municipal de Educação, que deixou a rede pública municipal chegar nesse absurdo. E o Ministério Público já questionou aqui o prefeito Bruno Covas, através de um inquérito, né, para ver essa situação, não permitir que a prefeitura não chame os aprovados, não homologue os concursos, não nomeie e faça a contratação, que isso é um crime de responsabilidade do prefeito e do secretário municipal de Educação. E se esse pessoal também que já foi aprovado fosse chamado agora durante a pandemia, poderia também acelerar o processo, né, de preparo deles também, que não dá para simplesmente passou, entrou, amanhã você começa a trabalhar. Tem que ter toda uma organização, né, por trás. Isso, para uma escola funcionar, a Michele pode falar muito bem, o Rogério também, a escola precisa estar com um quadro completo dos seus profissionais, com um ambiente propício para que possa começar a entender uma volta. Isso é um assunto muito grave que a gente precisa tratar,
que o governador Dória anunciou dia 8 de setembro uma possível volta, e o prefeito Bruno Covas também está nessa linha de uma volta, não é possível, na verdade é impossível uma volta segura, né, nos termos que a gente está colocando. Nessa escola que a gente está hoje, uma escola sem servidores da educação, uma escola que o secretário municipal de educação cortou o quadro dos trabalhadores da limpeza. Então nós temos, é muito grave isso, nós temos escolas com 1.200, 1.500 alunos e nós temos 3 trabalhadores da limpeza para dar conta da escola toda o dia inteiro. Então a Secretaria Municipal de Educação cometeu um grande crime com o pessoal de limpeza. As escolas estão abandonadas sob o ponto de vista da limpeza. Então, pensar numa volta com esse quadro dos profissionais, dos trabalhadores da limpeza, com essa pandemia, tendo que fazer um protocolo de higienização absurdo, né? É impossível pensar na volta às escolas, como eles estão colocando dia 8. Isso será um genocídio e isso nós não permitiremos, Felipe. Nós acionaremos aí o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a escola. Será um genocídio contra professores, profissionais da educação como um todo, os ATS, coordenador pedagógico, com as crianças que levarão o vírus para suas casas, são vetores, levarão para os seus pais, seus avós, seus familiares, né? E todas as pessoas que convivem em torno da escola. Então, é um absurdo pensar no dia que nós estamos hoje, numa volta no dia 8 de setembro. A gente vai voltar nesse assunto no último bloco, mas é uma questão que envolve toda a estrutura organizacional também da educação na cidade, né? Como o senhor disse, as crianças são vetores, elas não correm tanto risco assim, pelo que a gente observa, né, de falas de profissionais da área da saúde, só que tem a questão que vão levar para os familiares. Aí nas escolas também, e aí, quem trabalha? Quais professores podem atender ou não? Os outros profissionais, a questão da limpeza, os contratos, se serão mantidos ou terão que ser refeitos, né? Fora que é um número mínimo de crianças que poderiam estar nas escolas, elas não poderiam atender, né, com uma totalidade de 100%. É difícil, né? A gente ter que escolher num momento como esse. É bem complexa, né? Situação complexa. Então, ser midiático e falar que vai haver a volta já por conta do poder econômico pressionando, isso é um crime, que a gente não pode concordar com um absurdo desse. Bom, e essa discussão, ela vai continuar e fica para o último bloco. A gente vai para mais um intervalo aqui no Decisões e Argumentos. Voltamos já já. O Decisões e Argumentos de hoje está de volta para a gente debater a questão dos concursos públicos na área da educação. Eu recebo o vereador do PSOL, Celso Janazzi, e também os nossos 2 convidados, concursados aprovados, a Michele Santos Leal e o Rogério Ferreira. A gente discutia com o vereador um possível retorno para setembro. Na visão de vocês, é quase impossível um retorno, vocês que trabalham nessa área? Esse retorno é absurdamente fora da realidade. Não há como ter retorno hoje na situação em que as escolas se encontram, né? Uma parte por conta do déficit de funcionários, como já bem colocado aqui, e também em relação à própria organização da escola, as equipes de limpeza, de alimentação. Eu, por exemplo, venho de uma escola de ensino fundamental que são 3 pavimentos, 1.000 alunos, a gente tem quadra, a gente tem 2 quadras, a gente tem parque, a gente tem estacionamento e para todo esse prédio, né, todos esses espaços, temos apenas 3 funcionários na equipe de limpeza. Então, como que a gente pensa num protocolo de retorno seguro num espaço, por exemplo, do tamanho dessa escola onde eu trabalho, com apenas 3 profissionais? Isso é absurdo, é impossível e é, né, uma medida que, na minha opinião, é genocida. Não há como ter retorno nesse momento nas condições em que a prefeitura nos coloca hoje. Há que se ter uma melhora absurda aí das equipes, enfim, das medidas sanitárias, para que talvez possamos pensar num retorno minimamente, né, com algum tipo de segurança. Rogério. Então, com relação à volta agora em setembro, eu também acredito ser impossível, inviável. Não tem funcionário suficiente, por exemplo, a ATE, o município já trabalha com uma máquina bem enxuta com relação a esses cargos, seria preciso analisar até a ampliação do módulo e tudo,
Mas assim, com relação a nomeações dos aprovados, de repente homologa, eu acho válido nomear esses aprovados dos ATS e aproveitar esse tempo para fazer um treinamento. Como que vai ser essa nova volta, as medidas, como que vai ser o distanciamento. Eu acho que a prefeitura poderia aproveitar esse tempo para treinar esses profissionais que vão lidar com as crianças e adolescentes durante o dia a dia. É uma pressa, vereador, de certa forma, da prefeitura, porque pelo que eu acompanho de discussões aqui na Câmara Municipal, até através da Comissão de Educação, é quase unânime, é unânime, na verdade, né, que esse retorno é impossível por parte de vocês, vereadores, e dos especialistas que vocês frequentemente estão escutando. É verdade, nós trouxemos aqui para a Câmara Municipal vários especialistas, médicos, microbiologistas, especialistas do Brasil, né, autoridades do Brasil nessa área. Todos são unânimes em falar que a flexibilização que está acontecendo está sendo dada pelo fator econômico, não pelo fator epidemiológico. E isso é grave. Essa pressão do poder econômico fazendo com que haja esse retorno, essa flexibilização e essa volta às escolas. E eu lembro bem aqui a irresponsabilidade da Prefeitura de São Paulo com os atuais profissionais da educação, porque ela está mantendo, o prefeito Bruno Covas está mantendo nas escolas o quadro gestor, né, e o quadro de apoio, que são os ATS. Estão nas escolas fazendo um plantão desnecessário, são quase 18 mil servidores tendo que ir para as escolas, tendo que pegar ônibus, trem, metrô, correndo um risco de contágio. Alguns profissionais da educação já morreram por conta disso, né? O quadro gestor e do quadro de apoio, porque esse trabalho, a grande maioria desse trabalho, quase 80% desse trabalho, poderia ser feito no teletrabalho. A escola precisa estar fechada nesse momento. A segurança patrimonial não é o quadro dos profissionais da educação que fazem a segurança patrimonial, poderia ser a GCM, a prefeitura teria que ter uma responsabilidade disso, já manter esses servidores lá fazendo esse plantão, além dos trabalhadores do quadro de limpeza também, que permanecem nas escolas. Então, há sim um marketing, tanto do governador Dória, que determina os procedimentos aqui na Prefeitura de São Paulo também, e o prefeito Bruno Covas, de acelerar essa volta, né, uma volta criminosa, genocida dos profissionais da educação para a escola neste momento. Falta ouvir um pouco mais os pais, os profissionais de educação? Todos os profissionais da educação, eles não foram ouvidos. Essa é só uma importante pergunta, Felipe. Os profissionais da educação, eles não foram ouvidos, não foram envolvidos. A escola democrática que a gente imagina, a escola de Paulo Freire, não está sendo ouvido. Os educadores não foram ouvidos em nenhum momento. Agora, o secretário prometeu percorrer as 13 DREs e falar com os gestores, mas são indicados. Eles não estão ouvindo os educadores, as pessoas que conhecem a realidade das escolas, que estão no chão da escola lá e sabem da realidade da escola. O secretário municipal de educação, o atual secretário municipal de educação, não tem a mínima noção do que é uma escola e uma escola da periferia. Então, eles estão cometendo assim, absurdos imensos. E coloco aqui também que eles implementaram o EAD, que é a exclusão à distância. A grande maioria dos alunos não estão tendo acesso às plataformas, aos materiais. Houve um abandono das crianças com deficiência, da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, do MOVA. O secretário municipal de Educação cortou o convênio do MOVA. Projeto maravilhoso, projeto premiado da ex-prefeita Luísa Erundina, Paulo Freire. O prefeito cortou esse convênio. Nós tivemos que aprovar aqui na Câmara Municipal outra lei para que retomasse o pagamento desses profissionais. Então, há uma irresponsabilidade. Nunca a história da cidade de São Paulo nós tivemos uma educação pública tão precarizada como essa por conta de uma incompetência da Secretaria Municipal de Educação. Só voltando à questão dos concursos públicos, vocês que passaram, tem até a questão financeira, acredito eu, né? A questão da estabilidade, o dinheiro realmente que passará a incorporar nos seus vencimentos. Como que fica essa expectativa também? Quando a gente presta o concurso, a gente presta, lógico, por uma série de questões, mas também pela questão financeira, né? Almejando uma melhoria do salário, uma melhoria da situação da vida particular. E aí é um tanto angustiante, porque, né, eu, no meu caso, com a previsão de publicação da autorização de chamada, que era para dezembro do ano passado, depois para março, depois para abril, que a prefeitura foi
né, firmando alguns compromissos e não cumprindo com nenhum deles, é só uma expectativa frustrada, né, uma atrás da outra, de ascender melhor um pouco na questão econômica, né, financeiramente, na minha vida pessoal, e de que essa coisa não acontece, né, de um direito que está sendo negado uma vez que eu prestei o concurso, que existem as vagas, que existe dotação orçamentária. É bom ressaltar isso, porque, né, a gente não está falando aqui de criar novos cargos. A gente está falando de cargos que já existem, que existe dotação orçamentária para a ocupação desses cargos e porque, portanto, não há prejuízo aos cofres públicos. E aí o prejuízo, na verdade, é só nosso, né? De não conseguir chegar no objetivo que, né, porque tanta gente estudou e se dedicou, que é acessar os cargos, né, melhorar o salário e ter um pouco da nossa vida particular melhorada também nesse sentido. Rogério. Sim, é exatamente isso. A gente entra na expectativa de melhorar a situação financeira. Muitas pessoas gastam o que não tem estudando, comprando materiais, né? Todo esse preparo. E na situação atual, muitas pessoas, pelo menos nos grupos que administro de ATS, muitas estão desempregadas. Então você imagina a frustração de o concurso não ter a perspectiva de ser homologado por, de repente, capricho da prefeitura, ou talvez eles pensem em segurar um pouco para colocar temporários. Realmente o pessoal fica muito triste com tudo isso que vem acontecendo, mas estamos lutando aí para que conseguimos. O Rogério colocou uma coisa que é fato, né? Isso de todo mundo que presta concurso público, a gente investe financeiramente, né, para poder conseguir a aprovação desse concurso. Se pegar, por exemplo, o concurso de diretor, ele foi mais concorrido que o vestibular de medicina da USP. Então, né, exige da gente um preparo absurdo. Dinheiro e tempo. Sim, né? Exatamente. E aí a frustração de não ser chamado. E o prejuízo é duplo, né? Porque tem o prejuízo dos aprovados, mas tem o outro lado, que é o prejuízo das crianças, dos alunos, que vão ficar sem o acesso à educação. Então é importante isso. E outra coisa que é importante a gente dizer é que a política salarial, a política das carreiras aqui no município de São Paulo, com uma política de 0,01% de aumento, com o confisco das aposentadorias que tivemos com o Sampaprev, não é um atrativo muito grande. A grande maioria, quase a totalidade dos aprovados, as pessoas que procuram o concurso público na área da educação, que têm uma vocação para a educação, querem atuar na área da educação, têm aquele objetivo na vida. Então, não é nem a questão salarial em si, porque essa política salarial implementada na cidade de São Paulo não é mais um atrativo. Então, a grande maioria, quase totalidade, é vocacionada para a área da educação. E que isso é muito importante, porque aí sim nós teremos uma educação pública de qualidade. Mas nós queremos que eles entrem, que tenham uma política salarial decente para que permaneçam no serviço público com qualidade, com treinamento, com formação. Isso sim é a escola pública que a gente acredita. E é angustiante mesmo, acho que todos nós já passamos por algum momento de ansiedade, espera de um resultado, de ser chamado. É uma situação realmente bem complicada, a gente entende com certeza. Por esses problemas elencados, Rogério, por vocês agora nestas últimas respostas, você tem tirado muitas dúvidas também através do seu canal? Tem ajudado muita gente? Sim, o pessoal tem muita dúvida com relação a prazos. Eles sempre perguntam, mas tem um prazo para homologar? Infelizmente, no estado de São Paulo não tem nenhuma lei dizendo sobre isso. Daí, então, a prefeitura se aproveita de que não tem uma lei que faça com que esse concurso seja homologado dentro de um prazo, e aí ela fica postergando, enrolando a homologação do concurso. Quais são as dúvidas mais frequentes, rapidamente, que você recebe do pessoal no seu canal? Então, atualmente o prazo de homologação, se existe ou não, acho que é a dúvida mais frequente. E também o pessoal recentemente está perguntando como que funciona a aferição dos candidatos. E eu realmente não sei, não existe uma transparência por parte da prefeitura. A gente até procurou no portal de transparência, no site, e não encontra qual o verdadeiro critério usado na aferição de negros presencialmente. Vocês vão perguntar alguma coisa, vocês vão ficar só olhando. Então, esta é a dúvida recente mais frequente lá no canal e nos grupos. Discussões que prosseguem também, né? E que vocês tenham sucesso e possam ser chamados logo
2 situações só, né, vereador? De muitas aqui em São Paulo. Com certeza. Estaremos nessa luta e o Rogério coloca bem a situação. Não existe legalmente o prazo de homologação, existe o prazo de validade do concurso, que ele tem validade de prorrogação também. Só que se a Prefeitura Municipal de São Paulo não nomear os aprovados no concurso público, deixar o concurso expirar e contratar outros trabalhadores no lugar desses aprovados, sim, o Ministério Público atuará, porque aí haverá uma burla ao concurso público e aí comete crime o prefeito Bruno Covas. Queria deixar aqui meu apelo também em relação aos concursos, porque como bem colocado pelo vereador, além dos prejuízos pessoais, né, acho que os maiores prejudicados com toda essa demora dos processos para chamada, nomeação e início de exercício, os maiores prejudicados no final das contas é a comunidade escolar e os alunos que ficam à mercê desse governo arbitrário, autoritário, que decide as coisas de forma unilateral e hierarquizada e que de fato não há preocupação com esses alunos, porque se houvesse esses processos andariam. Um adendo com relação ao retorno precipitado em setembro. Também não há por parte do governo uma consulta à comunidade. Na comunidade, na periferia, as mães estão com medo. Elas têm medo de mandar os filhos, porque elas sabem que o Covid está aí, o coronavírus não foi embora, independente da cor amarela, verde, laranja. A gente, na comunidade, vemos que o vírus está solto. Então, muitas mães falam que, mesmo se a escola abrir, não vão mandar os filhos. Então, não acho coerente o retorno este ano. É isso. E nós, Rogério, estamos fazendo, na verdade, fizemos aqui um ato em frente à Câmara Municipal, estamos fazendo todas as diretorias regionais de ensino, nem plantão, nem volta às aulas durante a pandemia. Esse é o nosso recado e essa é a nossa cobrança aqui do prefeito Bruno Covas. Obrigado, senhores. Agradeço a você aí de casa também, que nos acompanhou aqui. Se quiser rever este ou outro dos nossos programas, acesse sãopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP. Até o próximo programa.